Se vais viajar para Portugal em breve, nesta lista vais encontrar algumas dicas de segurança para garantir que a tua viagem corre bem e sem surpresas desagradáveis. Olá e seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Matilde, sou professora de português para estrangeiros e decidi saltar aqui para esta plataforma para poder fazer vídeos explicativos mais longos e deixar o meu Instagram para coisas mais rápidas. Este primeiro vídeo vai ser sobre dicas e coisas que deves ter em atenção quando viajas para Portugal como turista. Tenha em conta que esta seleção é baseada somente na minha experiência enquanto turista dentro do meu próprio país e também experiências dos meus alunos e amigos. Não são factos, nem generalizações. Vamos começar. Cuidado com quem te aborda na rua. Se alguém te abordar na rua para vender coisas, simplesmente ignora e continua a andar. Eu sei que isto acontece em várias cidades europeias. A mim aconteceu-me em Paris, por exemplo. E sinceramente não sei o quão elaborados são estes esquemas aqui em Portugal. Mas pode acontecer alguém tentar vender-te roupa, bijuteria, pedir para assinares alguma coisa e até mesmo droga. Sim, já me aconteceu em Lisboa. Mas na minha experiência é suficiente se simplesmente ignorares, continuares a andar e ires à tua vida. Cartões contactless. Esta é principalmente para quem usa a carteira no bolso de trás. E podes pensar que é estúpido, ninguém vai usar a carteira no bolso, mas eu conheço muitas pessoas que usam a carteira no bolso, principalmente aqui em Portugal. E ao que parece, estas pessoas têm uma máquina que conseguem encostar aos bolsos e a partir daí utilizar o cartão contactless para fazer pagamentos. Não sei muitos detalhes, mas sei que é o novo método de burla mais recente aqui em Portugal e que acontece a todos, não acontece só a turistas. Por isso, tem cuidado e mantém a tua carteira num sítio menos acessível. O old school carteirista ou pickpocket, como se diz em inglês. Tal como em todas as cidades e um pouco no seguimento do tópico anterior, mantém as tuas coisas visíveis e perto de ti, principalmente nos transportes, porque aí é onde é mais fácil acontecer este tipo de coisa. Antes que fiques assustado ou assustada, devo referir que eu vivi a minha vida toda em Portugal, nunca fui assaltada, nunca fui burlada, mas isso não significa que não possa acontecer, por isso, tem sempre cuidado. Cuidado com os bilhetes com desconto e com os restaurantes nas zonas turísticas. Mais uma vez, se alguém na rua te tentar vender um bilhete para um museu ou para qualquer outra atração turística a um preço mais barato do que o normal, não compres, foge. Essa pessoa está a tentar vender-te um bilhete que provavelmente é falso e não vais poder usá-lo para entrar nesse museu ou nessa atração turística. A maioria dos museus e outros locais têm a bilheteira à porta e alguns locais também têm bilheteira online no site oficial ou então em algum site como a Ticketline ou Blue Ticket. São tudo sites onde tu podes comprar bilhetes para atrações turísticas, exposições, eventos e esses sítios são seguros e podes comprar porque são 100% fiáveis. Eu nunca vi isto acontecer, talvez também porque não sou o target dessas pessoas, mas eu li online num blog de uma turista que veio a Portugal e que falou que este tipo de esquema era bastante comum. E eu sei que em outras cidades isso acontece várias vezes, portanto tenham cuidado, só no caso de existir alguém que esteja a tentar vender-vos um bilhete que não é verdadeiro. E quanto aos restaurantes, foge dos restaurantes nas zonas turísticas que têm 1001 pratos e que têm pessoas à porta a tentar convencer-te a entrar. São caros, não têm nada de típico e a comida normalmente é má. Se quiseres procurar um bom restaurante, tenta fazer a tua pesquisa no Google, mesmo em português. Pesquisar uma frase como onde é que os portugueses comem ou melhor da comida portuguesa. E depois vê reviews desses mesmos sítios. Se não souberes nada de português, não tem problema. Tens duas opções. Ou usas a opção Translate do Google, que para esta situação vai funcionar bem o suficiente, ou podes simplesmente fazer copy, paste
e usar o DeepL, que é o serviço de tradução instantânea do site Langui, que funciona muito bem para português europeu e eu recomendo. Eu uso esta tática em outros países e normalmente resulta sempre, mesmo quando eu não sei nada da língua do país que estou a viajar. Então acredito que não será diferente em Portugal. Não te esqueças de verificar os preços e também o menu. Podes fazê-lo em apps como o Zomato, TripAdvisor, mesmo no Google. Isto porque muitos destes sites sugeridos, depois da tua pesquisa em português, são sites que são de facto tradicionalmente portugueses com boa comida, mas provavelmente podem te pesar na carteira. Já sabes que todo o tipo de coisas que aparece em seleções ou em sites culturais tem tendência a ter o preço um pouco acima da média e podes não estar disposto a pagar. Então não te esqueças de verificar estes pontinhos. Outra coisa que eu alerto sempre os meus alunos. As entradas não estão incluídas no preço final da fatura. Quando chegas ao restaurante e te sentas à mesa e se não queres comer entradas, diz ao empregado de mesa para ele levar, porque não vais querer. E se quando chegas à mesa as entradas já lá estão, então diz igualmente ao empregado de mesa para ele levar, porque não vais querer comer. No entanto, não te esqueças de verificar de qualquer forma na fatura final se essas entradas foram cobradas ou não. Na fatura deve dizer algo como entradas, couvert, ou então tem mesmo cada item separado. Por exemplo, cesta de pão, queijo, manteiga, etc. Isto não acontece só aos turistas, acontece a nós a toda a hora. Então tens mesmo de ter cuidado e ver se não te estão a cobrar uma coisa que tu não comeste. Cuidado com as ATM internacionais. Se o teu país de origem não é um país da zona euro, é sempre aconselhável que tragas algum dinheiro contigo ou que uses um cartão recarregável como Revolut, N26, Wise, etc. Mas se por algum motivo tiveres mesmo de levantar dinheiro, usa sempre as nossas caixas multibanco. Estas ATM internacionais, elas cobram-te imensas taxas que tu não estás preparado para pagar e elas estão espalhadas por todo o lado. O público-alvo destas ATM são mesmo os turistas, por isso faz sentido que elas estejam em todo o lado. São bem chamativas e vão-te parecer super convenientes. Mas depois no fim, quando vires o extrato da tua conta bancária, já não vais pensar da mesma forma. Que outras dicas é que eu vos posso dar mais? Usem sempre os transportes públicos ou andem a pé, principalmente dentro das grandes cidades, em vez de usarem táxi. Eu sou portuguesa e devo ter usado um táxi talvez 2 vezes na minha vida toda, principalmente dentro da grande cidade, porque infelizmente vai-te sair caro, não vais ter forma de saber quanto é que vais pagar antes de fazeres a viagem e é pior se forem cidades com muito trânsito e se for hora de ponta. Então deixa o táxi mesmo como última opção. E por fim, evita os tuk-tuks e os autocarros turísticos. Não sei se no Porto também há muitos tuk-tuks, mas em Lisboa há bastantes. E eu entendo que possa parecer divertido ou engraçado ver a cidade dessa perspectiva, mas na minha opinião eu acho que é um desperdício de dinheiro, até porque todos esses sítios secretos que os condutores de tuk-tuk te levam, são sítios que tu podes descobrir sozinho, com uma rápida e breve pesquisa na internet. Até porque se tiveres o azar de utilizar o tuk-tuk em hora de ponta, como aconteceu recentemente a uma amiga minha, vais ficar imenso tempo parado no meio da cidade e não vais aproveitar nada. E entretanto já gastaste dinheiro. Se quiseres muito ver a cidade sobre rodas nessa perspectiva, acho que vale mais a pena alugares uma bicicleta ou uma trotinete elétrica. Elas estão espalhadas pela cidade e sempre é uma opção um pouco mais económica e também mais pessoal. E podes escolher onde ir, onde sair e onde voltar. Isto tudo que eu falei serve também para os autocarros turísticos. Estas são as minhas dicas. Mais uma vez lembro que são somente da minha perspectiva e da minha experiência. Espero que elas te ajudem a saber o que podes encontrar quando aqui chegares. Não te esqueças de subscrever, gostar e partilhar. E segue-me no Instagram se ainda não me segues.
Tchau, tchau e até ao próximo!